Hello! Oi, gente! Eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas. Estou aqui sentada na minha cadeira e ligando a minha câmera pela primeira vez em 2019. Então eu estou super empolgada e acho até que perdi o jeito, porque demorei 30 anos pra começar esse vídeo. Mas enfim, pra começar eu quero falar sobre um livro que eu li e que eu amei e que eu preciso discutir com vocês, que a gente precisa conversar. Então vai ser mais ou menos um bate-papo enquanto a gente vai falar sobre Inferior é o Caralho, da Angela Saini, lançamento da Dark Side Books. Como eu já mencionei, esse aqui é um lançamento da Dark Side Books, tem uma edição lindíssima, não é capa dura, mas, gente, é a coisa mais sensacional. A edição desse livro é uma coisa surreal de linda. E ele é um livro que é basicamente um artigo científico da Angela Saini. O prefácio da edição em português, na edição brasileira, foi escrito pela Heloísa Buarque de Holanda. Então a gente já tem uma pegada mais de compreender um pouco da trama pelo ponto de vista da Heloísa, né? Quando ela escreve esse prefácio, também a gente já se sente um pouco mais acalentada por ter uma brasileira aqui contando um pouquinho sobre esse livro. A Angela Saini, ela é uma jornalista científica e ela tirou a ideia de escrever esse livro aqui quando ela descobriu, né, quando ela ouviu falar que o cérebro da mulher é 142 gramas menor que o cérebro do homem e por isso a mulher é inferior ao homem em alguns aspectos da vida. Ela ficou meio puta da vida com isso, eu também ficaria, e decidiu dar uma pesquisada, né, pra descobrir um pouco mais sobre isso. Ela sempre se interessou por essa área mais de ciência, então ela foi conversar com cientistas, tanto mulheres quanto homens, pra desmistificar algumas coisas que a ciência, né, evolutiva foi falando sobre as diferenças entre os gêneros, e especialmente para desmistificar a diferença entre os gêneros, porque não são os gêneros que são diferentes, são as pessoas que são diferentes, sabe? Então nesse livro aqui a gente vai ter, né, esses aspectos sendo desenvolvidos a cada capítulo e também a gente vai ter aí essas conversas da Angela com diversos cientistas. Eu li esse livro mais como um estudo e foi absurdamente fantástico. Eu acho que a gente realmente precisa compreender um pouco mais a fundo essa diferença entre as pessoas e também a gente precisa descobrir, né, sobre essa inferioridade em que a mulher foi colocada na ciência e como isso reflete na sociedade atual. E é mais ou menos isso que a Angela fala, sabe? Ela vai falar sobre o papel da mulher, sobre como a sociedade coloca a mulher, de por que a mulher gosta de fazer mais isso do que de fazer aquilo, se realmente isso tá no gene da mulher, ou se é porque a mulher faz muito isso e acabou entrando no cérebro da mulher, sabe? Então a gente vai ter diversas discussões que são colocadas hoje em dia em pauta sobre essa diferença de gêneros, de gosto, do fato da mulher ser mais emotiva, do fato do homem ser mais racional, e se isso é realmente verdade, ou se isso é um mito, ou se isso é coisa que a sociedade vai colocando na nossa cabeça e acaba que fica na nossa cabeça, sabe? Então foi muito interessante pra mim, como mulher e como leitora, conseguir ir desbravando com a Angela esses pontos. E mesmo que em alguns lugares eu ficasse meio confusa ou eu discordasse de alguma coisa, eu ficava meio que, tá, mas isso aqui está provado cientificamente, mas tem uma outra pesquisa aqui que tá falando essa coisa aqui. E eu mesma fui fazendo ali toda a minha ligação e fui compreendendo as coisas, sabe? O mais interessante também foi que diversos artigos são disponibilizados, né, os nomes de artigos, a gente consegue ir pesquisar, a gente consegue ir mais a fundo, então esse foi um ponto assim que foi muito interessante. Eu sim me senti estudando o livro conforme eu ia lendo, mas não foi uma coisa chata, sabe? Foi uma coisa que tava me dando mais vontade de aprender, mais vontade de entender, mais vontade de conseguir desbravar o que tava se passando ali, e eu saí desse livro aqui entendendo mais eu mesma, entendendo mais outras mulheres. Eu achei isso fenomenal. Bom, eu separei aqui alguns tópicos pra poder discutir com vocês, pra ficar mais interativo, né, e pra gente poder, né, conversar melhor sobre esse livro aqui. O primeiro tópico é sobre as pesquisas, porque até meados dos anos 70 não existiam mulheres cientistas, ou existiam mulheres cientistas que não assinavam seus artigos, que não publicavam seus artigos, que não podiam fazer aquilo. Então até essa época todos os artigos e todas as pesquisas eram altamente sexistas para o lado masculino, porque eram homens que estavam fazendo e eles tendiam a sempre se sentir superiores, a sempre estar olhando
mostrando ali o lado deles. Então a gente tinha muita coisa que inferiorizava a mulher. E aí quando as mulheres começaram ali a entrar nesse campo científico, elas começaram também a fazer suas próprias pesquisas e a desmistificar muitas coisas que a gente acaba percebendo que nem era bem feito, que na verdade era meio que forçado. Tanto que no livro fala que muitas pesquisas elas eram forçadas a serem publicadas sem certezas, porque as pessoas precisavam consumir pesquisas científicas. E aí a gente também entra no tópico de que as mulheres, elas nunca foram incentivadas pelas pessoas a serem cientistas, a serem matemáticos, a serem grandes coisas. Então quando a gente encontra pesquisas que falam que apenas homens têm aptidão para exatas e coisas desse gênero, a gente percebe que isso acontece realmente porque as mulheres nunca foram incentivadas a isso. Até, sei lá, 20, 30 anos atrás, poucas mulheres trabalhavam fora, sabe? Era uma coisa muito absurda. Então, tipo, o livro ele vai também entrando nesse aspecto aí e mostrando diversos pontos da divisão dos gêneros ao longo dos anos. E aí a gente também vai conversar um pouquinho sobre os assédios nas faculdades e sobre como as mulheres se sentiam acuadas pelos homens ali em diversos pontos, quando a maioria dos superiores eram homens e que pedia favores sexuais, e por isso as mulheres acabavam abandonando os estudos. Então tem muitos pontos que vão ser discutidos ao longo da trama e que a gente vai entendendo até porque tem tão pouca participação feminina na ciência até alguns anos atrás. E aí ele vai também falar sobre esses costumes realmente da sociedade, como eu já mencionei com vocês, né, sobre o fato de que as mulheres elas sempre foram incentivadas a fazer um tipo de atividade, a serem um tipo de pessoa, enquanto os homens sempre foram incentivados a alçar voos mais longos. Também tem essa discussão. O livro ele vai contando, né, em diversos capítulos. Então ele é dividido aqui em 8 capítulos. O primeiro é sobre a inferioridade da mulher com relação ao homem. O segundo é mulheres adoecem mais, homens morrem mais cedo. O terceiro é a diferença no nascimento. O quarto é os 142 gramas que faltam ao cérebro feminino. O quinto é o trabalho de mulher. O sexto é seletivas não castas. O sétimo é porque os homens dominam. E o oitavo é as idosas que não morriam. E aí, durante esses pontos, né, durante esses 8 capítulos, ela vai diversificar muitos pontos da sociedade, muitas pesquisas científicas e que influem na sociedade atual. Então é um livro que você consegue observar muitas das coisas dele hoje em dia, e eu achei isso muito, muito, muito maravilhoso. Pontos, histórias, né, da trama que me deixaram mais curiosas e instigadas estavam aqui. Eu até marquei várias com caneta marca-texto, mas assim, com base no prefácio eu consigo contar pra você. Um ponto de que as mulheres, elas são mais resistentes a doenças, por isso que elas adoecem mais, mas elas morrem um pouco mais velhas do que os homens, e se isso está realmente caracterizado dentro da gente, se é por conta do nosso gênio, o que que acontece. Esse foi um ponto muito interessante. A diferença no nascimento vai falar um pouco sobre como os homens querem ter herdeiros até hoje, infelizmente, e como isso deriva em muitos infanticídios em alguns lugares do mundo, porque os homens acabavam matando as filhas mulher porque só queriam ter filhos homens. Também vai falar sobre essa distinção aí do cérebro das 142 gramas, que foi o que fez com que a Angela começasse essa pesquisa. Também vai abordar o trabalho de mulher, e esse foi um capítulo surreal de incrível, porque vai falar sobre evolução e vai falar sobre a caça e o trabalho da mulher, que era a coleta, e sobre como as pessoas só levaram em consideração a caça ao longo da evolução do homem e davam, né, o motivo da evolução do homem ao homem e não à mulher. A mulher, ela só foi evoluindo porque tava junto no bagulho e foi junto, sabe? Então é um livro que faz pensar, é um livro que faz refletir, é um livro que te faz querer pesquisar, estudar, conversar, discutir o assunto, sabe? Eu tô louca pra encontrar alguém que leu, pra poder falar, vamos conversar sobre isso aqui, vem, vamos no Skype, sei lá, vamos bater um papo, porque realmente foi maravilhoso, é incrível, gente. Eu indico muito a leitura. Eu não tava esperando que fosse ser assim tão educativo quanto foi, sabe? Realmente foi uma história muito educativa e foi uma história que me deixou assim muito ansiosa e que me deixou muito feliz por ter tido a oportunidade de ler, e que me deixou muito feliz pelas mulheres que fizeram as pesquisas, que contestaram, que deram a cara a tapa, pela Caroline que escreveu pro Darwin lá falando sobre a mulher não ser inferior e ele foi um babaca respondendo ela. E enfim, gente, foi um livro assim, putz, sabe? Aquele livro que você fala, mano, ai,
necessário. E enfim, gente, eu posso ter me embananado muito no meio desse vídeo, porque realmente foi um livro muito bom, não é um assunto que eu domino, mas me deixou muito interessada e muito intrigada, e eu indico muito a leitura. Se você já viu Inferior ao Caralho, se você não conhece, se você ficou curioso, eu vou deixar o link de compra aqui. Comprando com meu link, vocês me ajudam bastante. E eu espero muito que vocês tenham a possibilidade de ler, que vocês gostem, que vocês venham conversar comigo sobre, porque foi incrível e eu indico demais. E é isso, se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo, beijo e até lá. Tchau. Tá toda suada. Gente, como é que grava nesse calor?